Olá, pessoal. O Copom elevou a Selic para 12,25% ao ano e sinalizou mais duas altas aí na mesma magnitude para 2025. Gerson, como que você viu ali o Copom? Mercado ainda não reagiu, né? Vai reagir nessa quinta-feira, mas como que foi isso? Deveria reagir bem, tá? Mas o Copom realmente com uma postura dura, preocupado com a inflação. Além de ir, né, na zona superior da decisão ali, já contratou mais duas altas de 100 pontos para as próximas reuniões, ou seja, mostrando que o Banco Central está fazendo o seu papel em tentar trazer a inflação para a meta. Deveria ser positivo para o dia de hoje. É isso. A gente vai falar do Copom neste radar da semana e também um resumo aí de 2024 e perspectivas para 2025. Confira agora. E para compor aqui a nossa mesa, né, para dar esse resumão, perspectivas, a gente trouxe o Felipe Miranda, que é sócio fundador e estrategista-chefe aqui da Empíricos Research. Olá, Felipe. Obrigado pelo convite, um prazer muito grande estar aqui. Então, acho que a gente tem que começar com o Copom, né? Foi essa a última alta, eles elevaram aí o ritmo de alta, né, para 1 ponto percentual, mas já era esperado, né? Então acho que esse 12,25% não surpreendeu, mas li ali diversas análises que essa sinalização de mais duas altas e todo mundo ali já está falando em uma Selic terminal perto de 15% ao ano. Como que vocês viram essa decisão? Das honras aí, começa aí você, meu cara. Não, eu acho assim, existe uma interpretação primeiro nível, né, que é, olha, se vai a Selic vai para 15, isso desacelera a atividade, isso é ruim para as empresas que estão alavancadas e tal, então não necessariamente isso é bom para ativos de risco no Brasil. O mercado estava um pouquinho dividido entre os 75 e os 100 pontos, principalmente os economistas, né? Acho que os traders estavam mais nos 100 pontos, mas eu acho que eu tenho uma interpretação de segundo nível que ela é predominante agora, que é, eu acho, mais positivo do que negativo, né? A gente perdeu, de alguma maneira, pelo menos circunstancialmente, a âncora fiscal e a monetária precisa fazer o papel dela, né? O pior seria se o Banco Central precisando subir. Esse era claramente o cenário, né? A expectativa de inflação está desancorada, a gente falando de inflação de 6 ano que vem, lá na frente, 3,60 para 2027, não converge, perdemos o câmbio. Então, assim, o mercado já estava com 100 pontos na curva, então era necessário fazer, e acho que o Banco Central recupera a sua credibilidade, mostra independência, né? Acho que faz 100, sinaliza mais duas de 100, vem com um leilão importante de dólar também, o que deve fazer, estava fazendo, pelo menos enquanto a gente grava isso aqui, o dólar estava vindo para baixo, né? Então acho que cumpriu ali o que deveria ser feito. E tem uma coisa meio tácita para mim aqui, que é essa discussão que estava meio permeando as rodas, assim, a dominância fiscal, estamos ou não estamos, né? E na hora que ele sobe o juro e o câmbio cai, é sinal de que não estamos, porque se estivéssemos, né? Isso às vezes é uma hipótese teórica que o economista gosta de ficar discutindo platonicamente, mas o que importa é a evidência empírica, né? Quando você sobe o juro, né? Se você tivesse em dominância fiscal, se você sobe o juro, o que acontece? A pressão na dívida vai ser maior pelo gasto com juro, então a dívida vai explodir, se a dívida vai explodir, o câmbio explode junto. Então não é o que aconteceu. Então é um sinal de que existe ainda funcionalidade, né, na política monetária brasileira, não estamos em dominância fiscal, e essa, para mim, é uma boa notícia. Então, acho que o mercado deveria reagir com o juro longo caindo, com o câmbio caindo, e isso deveria ser bom para o kit Brasil como um todo. Eu acho que nessa questão de Banco Central, a principal arma do Banco Central é a credibilidade. E é importante lembrar que essa é a última reunião também com o Roberto Campos Neto na presidência, e obviamente o Galípolo já está exercendo esse papel. Apesar, né, do não ficar claro se a decisão foi unânime ou não, a decisão foi essa. E já mesmo com o Galípolo na presidência o ano que vem, tem duas altas de 100 pontos garantidas, a não ser que, óbvio, você até perguntaram isso no Morning Call, uma grande mudança drástica de cenário que a gente não é o cenário base. Então, acho que o principal ponto foi isso, né? Dado que toda essa preocupação do fiscal ainda é latente, será que o monetário ia virar mais um calcanhar de Aquiles ali? Aparentemente não, né? A independência do Banco Central parece ainda estar preservada e a decisão foi talvez a mais acertada e os comentários também, né? Então, não dá para ter uma inflação fora da meta em 27 e não ter uma mudança drástica, não dá para dar um remédio conta-gota quando está com 40 graus de febre, que é a situação atual, a gente precisa entrar com um antibiótico, foi o que aconteceu, né? Então, acho que, óbvio, na matemática do valuation é ruim, se aumentar o custo de capital, mas dado que os valores estão tão depreciados, que a gente precisa mais hoje é trigger de risco, e acho que foi bom esse movimento, o mercado está reagindo de manhã, nessa linha. Então acho que foi bom a gente ver pelo menos esse no tripé ali, a parte monetária fazendo o que tem que ser feito.
E, já que vocês falaram do fiscal, né, queria entender aí também a visão de vocês. Foi uma discussão ali que se prolongou quase todo o ano, né? Todo o segundo semestre, saiu em novembro. Como que vocês viram aí esse pacote de corte de gastos? Teve aquela parte ali também da ampliação da faixa de isenção do imposto de renda para R$5.000, que gerou aquela volatilidade. Então, como que vocês estão vendo? Ainda está em andamento no Congresso? Como que está essa parte fiscal? Ampliar um pouco isso aí. Tem uma teoria da ponte de 26 aí que eu concordo, já ouvi aí algumas palestras dele sobre isso, deixaria explicar um pouquinho melhor depois, mas eu assino embaixo. Mas eu acho que fora o fiscal, né, assim, a gente olha o ano e a gente acabou não tendo nenhum avanço, nenhuma pauta importante, né? Hoje está para ser votado na CCJ aí, a reforma tributária, que, poxa, a última discussão dessa foi em dezembro do ano passado, então fica um pouco a sensação que foi um ano meio perdido, né, dos avanços ali na parte legislativa, que é uma pena num país que está precisando tanto de reforma. Isso também pesou, né? Então, acho que um pouco até do que o Esteves falou, do too little, too late, né? Assim, vem pouco e demora para vir. Acho que isso amargurou, acho que esse foi o resumo do ano. A gente está aí na última semana do ano, praticamente, né, o penúltimo, não aprovou ainda. O que vem de notícia é que realmente está tendo uma dificuldade ali na própria base do PT de ter algum apoio. Então, assim, poxa, vamos fazer uma retrospectiva de 24 e que teve... Não teve nada, né? Então, acho que isso que é a parte ruim. Parte boa, vou deixar o Filipão comentar aí da ponte para 26, que eu concordo com ele. Eu acho, não quero dourar a pílula também, né? Acho que a questão fiscal foi ruim esse ano, ponto. Né? Não tem... Agora, foi tão ruim quanto o mercado achou? Aí acho que aqui existe uma discussão um pouco mais profunda, né? E se você... mesmo se você colocar o que não está no primário, né? Que é gasto para recompor o Rio Grande do Sul depois da enchente, queimadas, pé de meia e precatório. Então, você vai estar um déficit ali, que seria o déficit real primário, vai de 0,45. Tudo bem, obviamente é ruim, mas é melhor do que todo mundo esperava no começo do ano. Então, não é que o ano também teve um esgarçamento muito grande em relação a essa história. E aí, o tal pacote, né, que todo mundo... comentou muito, né? E ele foi de fato frustrante porque havia se criado uma expectativa de que haveria algum consenso dentro do governo que as coisas deveriam se caminhar nessa direção. Acho que foi ruim na comunicação, ficou vazando muitas coisas a conta-gotas, depois vaza no meio do dia só a história vai ter a isenção dos 5 mil, depois, não, mas vai ser financiado, mas aí já até explicar... um negócio esquisito, e aí, mas uma coisa é certa, que você abre mão da isenção, depois você vai recompor na exata proporção, e se o Congresso só aprova uma coisa e não aprova outra? Então, uma coisa meio atabalhoada, né, com contornos de uma coisa muito politizada, eleitoreira, a forma como foi feita, né? O ministro Haddad quase como parecia, se você visse aquilo, parecia um candidato à presidência, né? Então, na forma, e o conteúdo, ele também é ruim, principalmente se você pensa, por duas razões. Primeiro que ele mistura, né, aquela história da isenção no meio, e aí você fala assim, caramba, mas vocês estão realmente na agenda de corte de gasto ou vocês não entenderam que isso é bom para o país? Então você vai fazer isso, você tem que fazer uma outra coisa junto. Você entendeu o recado? Não entendeu. E a sensação também de que, olha, é pouco, né? Como já se falou, é pouco, né? Fala assim, 70 bilhões, que não estabiliza a dívida pública brasileira. Precisaria de um superávit em torno de 2% do PIB, não chegamos lá, e quem fez a conta bonitinho mesmo atualizado, mesmo sob premissas novas, está chegando aí numa coisa perto de 56 bi e não 70 bi. Então, não é bom, né? Agora, se vocês... Aí eu vejo já o mercado, né? E por que eu acho que talvez não seja tão ruim? Porque, de fato, de uma perspectiva de macroeconomista, ou como cidadão brasileiro, é ruim. Porque não estabiliza a dívida pública que a gente precisava. O governo Lula vai subir 14 pontos percentuais a dívida sobre PIB em 4 anos. É muita coisa. E a gente está indo para um nível de dívida maior do que qualquer mercado emergente, gastando muito mais, porque o juro é alto, né? A despesa com juro é muito alto. Então, é uma situação ruim. No entanto, né, o que o pacote pretendia fazer, acho que aqui é uma falta de entendimento, às vezes, das pessoas, não era estabilizar a dívida pública, não era dar uma trajetória fiscal incrível, não era colocar o país em níveis razoáveis de endividamento. Era simplesmente dar consistência ao arcabouço fiscal, porque as despesas obrigatórias estavam crescendo muito rápidas, de tal modo a esmagar a discricionária, você chegar na cara de 2026, abaixo do piso constitucional
de investimento público, de 0,6% do PIB, ia ter que parar a obra do PAC, Lula não vai querer fazer isso, ia ter que parar o serviço público essencial, Lula também não ia querer fazer isso. Então, a coisa explodiu. E o país não tem muita vocação para a explosão. Eu acho que o governo ele é perdulário, mas ele entende que não ter regra fiscal nenhuma é ruim também. Né? Que aí você explode, de fato, o dólar vai para... E não subestima, né? Não é que vai para 6,50, 6,60. Quando perde, vai embora. Né? A moeda, a lira turca perdeu 95% do valor. Né? Então, quando você perde o valor, você perde de fato a moeda. Na Argentina é parecido. Né? Parecido, exatamente. Então, mas e nesse aspecto, eu acho que ele, assim, o que ele faz, ele mantém o arcabouço de pé por 2025. Você vai cumprir a meta fiscal de 2025. Tem boas chances de que você cumpra a meta fiscal em 2025. E nós vamos rediscutir esse país em 2026. Né? O país vai passar por um plebiscito de que se ele quer a continuidade dessa política econômica ou se ele quer trocar. E se a sociedade entender que quer trocar, aí é outra conversa, vai ser outra regra fiscal, provavelmente. E se for reeleito o governo de turno, ele vai ter que rediscutir esse país com profundidade em 27. A Fazenda admitiu isso. Fala assim, olha, a gente não resolve o problema, mas a gente tira a pressão até 26. Então, no fundo, é quase irrelevante se é 56 ou 70 bi. É claro que era melhor que fosse 70, que fosse 100, que fosse 200. Não estou tirando essa questão. Mas do ponto efetivo, que é o Brasil explode ou não explode até 2026? Me parece que não explode. E a discussão que importa é a discussão de 26. Né? Então, para mim, que essa é a ponte, que é uma ponte meio do rio que cai ali, Domingão do Faustão, mas você consegue segurar até lá. E eu acho que, de novo, isso que ele falou que eu acho que é importante. O jeito que foi conduzido, acho que piorou muito a situação. Né? Porque eu falo muito, o mercado prefere uma má notícia do que a incerteza. E a gente ficou muito tempo nessa incerteza, né? E quando a gente vive o cenário hoje de dólar forte no mundo, geopolítico, né, estressado, emergente, estressado, a China decepcionando o ano todo, tem pouca margem para deixar na agonia. Então você viu ali claramente, cada dia de demora numa sinalização, era o mercado cobrando juros, cobrando dólar. Né? Você foi ali pouco a pouco aumentando o prêmio. Né? E o que a gente fala muito, né? Quando o mercado cai 20, ele não precisa, ele tem que subir 40 para recuperar. Né? Então essa agonia, essa esticada de corda para voltar depois, ela é mais lenta, né? Ela é mais morosa. Então acho que tão importante quanto a decisão é o timing. Né? Então a história dos R$5.000 foi assim, um tiro na cara, né? Assim, o mercado esperava o A, você não trouxe o B, você trouxe o Z do nada, para gente, não, calma aí que tem um A aqui no meio. Assim, acho que a gente falou um pouco de Banco Central aqui, credibilidade hoje em dia, com a simetria de informação que existe, é a coisa mais importante, né, do mercado. Se você comunica com 50 bem comunicados, é melhor que com 70 mal comunicado. Né? Então acho que a mensagem ficou ruim. E o que a gente tem falado, o mercado lá fora não está, apesar de a gente olhar o S&P na tela maravilhoso, o mercado não está um céu de brigadeiro. Tem pouco espaço para desaforo. Não dá para a gente dar mole, né, em relação a isso. Então, já indo para o exterior, semana que vem tem decisão de juros, né, nos Estados Unidos, do FOMC, e expectativa de corte, né? Então, como que vocês estão vendo lá no cenário externo, que pode vir aí do FOMC? Como que está o cenário internacional? Eu acho que lá fora, assim, consenso de 25 bips quarta-feira que vem de corte, né? Teve o Peru semana passada confirmando esse movimento. Acho que até porque, que foi um pouco do guidance, né? Seria muito ruim o Fed mudar, né, o pace, os dados terem confirmado, né, e etc. Então, acho que isso aí tá bem dado. A gente né, hoje no Morning Call estava lá o Vitor Mello, assim, um consenso do nosso research muito forte com equities lá fora para ano que vem. Né, 6.300, se eu não me engano, ou 6.500, se eu não me engano, nosso target para o S&P. Acho que o Trump vai fazer um governo muito focado, né, ali realmente em eficiência econômica, melhora, né, dessas questões intrínseca dos Estados Unidos, né, o que realmente vai favorecer muitas companhias de lá. Então, acho que isso é o que dá um pouco mais de conforto para a gente em relação à compra de US. Além disso, acho que Trump está mais maduro, o segundo governo dele, até pela velocidade de indicação de cargos bem diferente da primeira. Todo mundo com alto grau de escalão, de história, assim, nenhum nome que o mercado, né, achou ruim. Então, acho que ótimas perspectivas para os Estados Unidos, que é bom e que é ruim, né? Do IGC é bom, óbvio, porque a gente hoje tem as contas internacionais, consegue alocar lá, mas o aspirador de liquidez que dragou esse ano, mesmo com todas a volatilidade, se a gente tiver um ano mais calmo lá e esse earnings lá fora crescendo 8%, 10% em dólar, é difícil convencer a turma a alocar nos emergentes aqui,
se a gente não arrumar nessa bagunça. Mas, assim, acho que é consenso lá fora entre, né, Europa, Estados Unidos e Ásia, Estados Unidos hoje o mercado desenvolvido que a turma aloca, seja pela questão econômica específica, seja pela, ainda mais uma vez, Estados Unidos capitaneando uma revolução tecnológica, né, com as questões de AI, etc., sendo lá o núcleo. Então, realmente, todo mundo quer dormir em dólar, que favorece também. Então, acho que, assim, a gente fala muito aqui, tem que ter, né? O TQT é Bolsa Americana para o ano que vem, uma parcela razoável no portfólio. E não tem desculpa aí no mesmo aplicativo, na mesma facilidade que você compra ativos aqui no Brasil. Até só acrescentando uma coisa que eu achei interessante, que eu vi uma notícia de manhã, que o Trump convidou o presidente da China para posse, né? Eu olhei e falei assim, gente, como assim, né? Isso pode mostrar ali um... Eu acho que o Trump, ele tem é dele, né, isso. Ele obviamente, que e na eleição, ele ia usar isso ao máximo, que era agradar o seu público, né? Então, mas eu acho que ele deve estar um pouco mais experiente que na última. Deve ter, obviamente, essa questão de tarifas, de migração, não tem jeito, é a bandeira dele, ele vai executar. Mas também, mesmo no primeiro mandato, ele já foi bem mais brando do que ele prometeu. Né? Então, acho que agora ele vai talvez ser mais brando ainda e talvez não vai esticar a corda dessa magnitude que criaria aí uma nova guerra comercial de tamanhos desproporcionais. Né? Não sei se o Filipão concorda. Não, concordo muito. Eu acho, inclusive, que o Trump, desde a eleição, o que se viu do Trump foi um negócio mais favorável a risco até do que se imaginava. E eu acho que dois elementos aqui para mim são fundamentais. Primeiro, o Scott Bessent, que é um cara muito pró-Wall Street, com um histórico moderado de associação, inclusive, ao Partido Democrata, um cara escola George Soros, né? E com aquela regra 333, que assim, pô, o cara, ele é considerado um falcão fiscal, né? O cara quer reduzir o déficit americano para 3% do PIB. O cara quer aumentar a produção de petróleo em 3 milhões de barris por dia, né? A regra 333. E crescer o PIB 3%. Então, assim, o petróleo, se ele aumentar a produção em 3 milhões de barris, deveria ser um petróleo para baixo. Então, aquele Trump muito inflacionário, talvez não seja tão inflacionário quanto o mercado trabalha. Obviamente, a gente vai ter que trabalhar, vai ter que monitorar o que é política tarifária e o que é política migratória, porque isso aqui poderia ser muito inflacionário, mas o petróleo para baixo ajuda a conter a inflação. E a discussão fiscal não foi uma discussão de campanha. Isso não estava, né, nem na Kamala, nem com o Trump, que alguém ia se debruçar sobre isso. Tanto que o Trump Trade, né, estava associado a bolsa para cima, dólar para cima e juro longo para cima nos Estados Unidos, que o Trump seria pouco preocupado com o fiscal. Só que o Scott Bessent, a nomeação dele, ela é importante, e o Havek com o Musk também, aí falando de 2 trilhões de corte. Claro que aqui tem muita retórica também, tem muita espuma, mas está sendo feita. E uma discussão importante sobre o que é execução do orçamento dos Estados Unidos. Que se isso aqui ele conseguir mudar e dar mais poder ao executivo e tirar isso aqui do legislativo, uma certa imposição, né? Inclusive mudando a interpretação na Suprema Corte, como se desse, aí ele teria espaço para cortar mesmo. Então é uma discussão nova que entrou nessa história, que não estava, de um Trump fiscalista, ou um pouco mais fiscalista, para ser justo aqui, do que estava na campanha. E a outra questão passa um pouco pelo que você falou aqui é um Trump, né, que ele, no Art of the Deal, né, no livro dele, ele sempre coloca a barra muito alta na negociação. Tudo para ele é uma negociação. Então ele coloca a barra muito alta e depois ele vai tirando um pouquinho. E 2 sinalizações nesse sentido, né? Quando ele convida o Xi Jinping, já assim, eu vou colocar a tarifa, mas também vem aqui, no final parece Tomou chopp aqui, né? Meio pra manter o relacionamento. Mais negocial do que o negócio do cara que quer romper com tudo, que vai para uma terceira guerra mundial, coisa meio malucada, né? Aquele Trump muito... Ele tem essa coisa meio dionisíaca dele, vai lá e faz um tweet, né? Mas, no fundo, com uma certa um interesse mais negocial. E mesmo quando ele falou tanto do Canadá quanto do México, foi um pouco a mesma coisa. Um super susto na segunda-feira, o dólar canadense e o peso mexicano se desvalorizam muito quando ele ameaça a tarifa, e depois, na quinta-feira, não, liguei para a Cláudia aqui, foi uma boa ligação, estou construtiva, ela prometeu que ela vai fazer coisa, o Trudeau depois na segunda-feira também, então, no fundo, talvez a gente não precise das tarifas tanto, então acho que a tarifa vai ser um tema, a gente tem que monitorar, é importante, mas uma chance de que não seja um bicho-papão. Então, eu acho que pode ser um Trump um pouco melhor que um temor de que também... Acho que sim, ele é muito bom para os Estados Unidos, concordo com isso.
A situação da Europa é péssima, né? Você vai ver nos PMIs, França 43, um negócio meio... E não sai daquilo, né? A discussão orçamentária na França e tal. Então, a Europa está numa situação super difícil, um excepcionalismo americano muito característico, mas talvez ele não seja tão ruim assim quanto o mercado achava para mercados emergentes. E antes da gente partir para falar de ativos, eu quero, né? Vocês dois aqui têm que perguntar de ações, de fundos imobiliários, tudo. Mas eu queria... a gente consegue eleger ou fazer um resumo aí de qual que foi o principal evento em 2024? Lá fora ou aqui? Os dois, pode ser um lá fora e um aqui. Pode ser 2? Então, 2. Um lá, 2 lá. Eu acho que lá fora, para mim, teve 2 grandes eventos. Primeiro foi política monetária americana, né, que a gente teve aí umas mudanças ao longo do ano. Chegamos achando que ia cortar em março, depois ia subir em junho. Então, a gente teve as pivotadas que a gente fala do Fed, realmente movimentou bastante. E a eleição do Trump, talvez foram os 2 grandes temas, né, de US. Aqui do Brasil é fiscal 1, tema 2 fiscal, tema 3 fiscal. Eu concordo, só para não ficar repetitivo, né? Eu elegeria esses também, mas só para trazer outras coisas que eu acho que, dito de outra forma, mas é esse excepcionalismo americano, acho que foi muito consolidado, que assim, olha, uma coisa é o mundo, outra coisa é os Estados Unidos. Existe algo, o modelo europeu parece em sérias dificuldades e sem muito trigger. Né? Qual é o trigger da Europa? É se a China estimular, não é nem europeu, o trigger da Europa depende do exógeno, a Europa, né? Uma coisa meio esquisita. Então, acho que Estados Unidos indo muito bem e não vejo necessariamente alteração desse quadro, né? Toda essa onda de inteligência artificial, mais Trump, mais corte de imposto e tal, isso aqui deveria continuar indo muito bem. E esse modelo americano sendo resgatado, né? Menos welfare state, menos dirigismo estatal, menos... Isso parece muito claro de o mundo volta a perseguir eficiência e quem lidera esse processo é os Estados Unidos, isso deveria ser muito bom para a Bolsa. Acho que tem uma coisa geopolítica que caracteriza o ano também, né? Acho que essa insurgência de autocratas que vão antagonizar com as democracias liberais, né? Isso vira um tema mais proeminente, né? Agora, recentemente, na Síria, né? Uma composição ali, um certo vácuo de poder e tal. Coreia do Sul. Então, esse é um tema que a gente vai ter que monitorar, porque você nunca é mais difícil, né? Para quem é financista, economista, porque escapa aos balanços, escapa, às vezes, a racionalidade política não necessariamente é idêntica à econômica. E acho que no Brasil, acho que o que talvez esteja entrando um pouco mais na conta agora, no final do ano, acho que o fiscal, sem dúvida alguma, é o grande tema. Acho que o Gerson muito feliz nisso, mas assim, um eventual que vai ser a grande discussão já para frente, acho que e essa semana foi muito isso, né? Um novo ciclo de economia política que pode se formar a partir de 26. Né? Acho que os eventos relacionados ao presidente, a forma como o mercado reage a isso, e obviamente falo isso com todo o respeito pessoal e com as estimas da melhora da saúde do presidente de forma ampla e restrita e breve, né? Mas está muito claro que, olha, o mercado passou a olhar para isso de uma forma contemplando um eventual risco de um cenário Joe Biden aqui na história, né? E aí volta aquela ideia da ponte em 2025. Diferente de quando a gente entra em 2024, quando a gente entra muito otimista com aquele final de 23, porque o juro ia cair muito nos Estados Unidos, agora a gente entra muito pessimista, né? Então, a capa do Brazil Journal, quando eu entrei nessa sala aqui, era furamos a bolha do pessimismo. Existe essa bolha de pessimismo também, ninguém compra, aí tem resgate, as coisas se depreciam. Então, um grande tema de Brasil, eu acho que talvez seja essa bolha do pessimismo, que talvez ela estoure também. Temos que tomar cuidado para não ficar pessimista demais. E falando até, né, desse pessimismo ou desse risco, peguei aqui até o fechamento de ontem, quarta-feira, o Ibovespa caía 3,5%. E outro dado, o IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, tinha uma baixa de 11%. E até a gente gravou na semana passada com o Daniel Marinelli, e ele falou, não tem nada no micro ali dos fundos imobiliários, não tem nada no operacional, é tudo macro que pegou nos fundos. Queria ver a visão de vocês, assim, indo para esses ativos. É que assim, primeiro que o Ibovespa não é a realidade dos ativos, né? Esse Ibovespa caindo 3% não tem nada a ver com essa bolha de pessimismo que a gente está. Se você olhar os small caps, por exemplo, aí cai no 20%, faz sentido, talvez que a gente tem comentado, né? Petrobras, né? E os bancos ali seguraram a performance do Ibovespa com a concentração dentro do índice. Então, realmente, os ativos são muito mais depreciados do que parece. O 3% de queda no Ibovespa seria um ano normal, né? Assim, caiu 3%.
caiu bem mais, né? Então, acho que esse ponto é a primeira coisa, né? Os ativos estão muito mais baratos do que parece olhando só o Ibovespa. Small caps, então, né? Até vi que o Felipe postou no Instagram, acho que ontem, né? O gráfico de preço-lucro, que óbvio é só uma medida, mas, sim, você olha e fala, cara, tem alguma coisa estranha aqui. Então, assim, realmente... E aí, quando você olha o fixo, é uma dinâmica parecida, né? Então, a realidade é que realmente, né? Acho que primeiro é importante lembrar o nosso tamanho, é um mercado ilíquido. Ontem, a Bovespa soltou aí mais um mês de queda, de mês contra mês de negociação. Então, a gente está vivendo um mercado ilíquido de bolsa. A gente tem uma pressão vendedora de fundos que estão tomando resgate. A gente tem um gringo ainda praticamente fora, né, do mercado aqui. Tem ativos muito largados, como a gente fala. Então, é muito perigoso, né? Na nossa visão, tá short nesse patamar de preço e alguns papéis principalmente, porque você pode realmente ter uma surpresa muito negativa com o mercado tendo um estouro para cima, dado esse mercado super líquido e muito barato, né? Então, acho que esse é um primeiro nível, né? Que acho que esses últimos 6 meses que eu comentei de conta-gotas de sofrimento, cara, criaram uma oportunidade enorme, né, de preço ali, empresas que a gente tem certeza que vão sobreviver até as próximas eleições, ou até 2, 3, 4 eleições à frente. Já passaram por N governos, N crises, muito maiores do que essa. PIB de 6% de queda em 2 anos, as empresas continuaram. Essas empresas não vão quebrar, né? Pelo contrário, quando a gente olha o nível das empresas, está melhor, né? Assim, saúde financeira das companhias listadas brasileiras está excepcional. A temporada do terceiro trimestre, né? E quando você olha os fundos imobiliários, não está diferente, né? Tirando a parte agro, que tem uma dinâmica diferente, está com um pouco mais de volatilidade, né? Você olha os galpões logísticos, fundos de... Pô, você anda aqui em São Paulo, cada esquina você tropeça em 3 canteiros de obra, né? E a maioria com a placa de última unidade. Então, assim, não tem inadimplência nos fundos imobiliários, não tem... Né? Você olha os fundos imobiliários de shoppings, né? Cara, 99% de locação em todas as lojas, né? Black Friday foi recorde, Natal provavelmente vai ser muito forte. Então, assim, não tem fundamento hoje em tela para a gente estar com esse nível de preço. A gente pode entrar numa discussão que a tela está antecipando uma pior lá na frente. Aí é uma outra discussão que a gente está comentando aqui de como vai ser ano que vem. Mas realmente, assim, para a gente que se apega mais a números, queria ter mais caixa para poder comprar mais ações, né? Nesse momento, você tem fundos de infraestrutura, por exemplo, listado hoje na B3, né? Que você consegue comprar IPCA mais 13. Né? Fundos que tem, da nossa BTG Asset aqui, fundos que tem 2 bi de tamanho, negociam 15 milhões de reais por dia, que você olha a carteira, são debêntures da CCR, debêntures da Iguá, assim, não tem nada ali que você não compraria a IPCA mais 13 isento. Né? Assim, é muita taxa para um produto muito bom. Né? Você olha a TIR de Equatorial, a TIR de Eletrobras, né? IPCA mais 16, IPCA mais, assim, que realmente é difícil fazer conta quando você está no meio de uma sirene ali, mas realmente, historicamente, dá certo comprar nessas horas, né? Então, acho que vale a pena todo mundo ficar um pouco mais atento aí. E aí, só acrescentando, né? Eu falei que até o fechamento de ontem, que o Ibovespa caía 3,5%, mas agora, né, na manhã de quinta-feira, tá uma queda acumulada aí de quase 5%, e o Small Caps cai 17%. Felipe? Eu concordo muito, assim, e você consegue ver por o preço-lucro que o Gerson falou, é a coisa mais trivial, né, de valuation, mas, assim, coisas mais até anedóticas, né, que, estamos há 3 anos e meio sem IPO. Isso nunca aconteceu no Brasil desde 2004, nunca. Né? Desde que reabriu o mercado com a Natura, você nunca teve 3 anos e meio sem IPO. Então, ninguém vende ação. Os tais insiders, né, que, no sentido construtivo da palavra insider, aquele que pertence ao universo interno das companhias, administradores, conselheiros ou recompra, estão comprando. Você vê Gerdau, Suzano, Ultrapar, BTG, Localiza, todo mundo comprando. Né? Alocação histórica em fundos de ações multimercado, nas mínimas. Resgate de fundo multimercado e de ações, mínima histórica. Volume médio negociado na bolsa, que é pela metade. Sentimento dos gestores, saiu pesquisa aqui do banco, acho que essa semana ou semana passada, multi-year low, né, mínima em vários anos. Então existe de fato um negócio que ou dessa vez é diferente, a gente vai estourar o Brasil mesmo, né, ou vai haver uma convergência à média. O Brasil é o país da reversão à média. Aí você vai olhar coisas, NTNB, né, juro real longo de 7,5%, você viu só em 0,22% do tempo. Então, assim, bom, me parece mais provável você estar no 99,7% do que você estar no 0,22%. Talvez seja uma daquelas situações em que a gente vai estar só o 0,22%. Mas eu prefiro apostar num negócio que tem 99% de chance do que algum 1% de chance. Se a gente está repetindo um certo padrão histórico, você deveria comprar essa história.
É claro que não é para amanhã, né? Não é, a gente não sabe aqui, né? Por isso que eu acho que existe uma arbitragem temporal aqui. Claramente, o que eu tenho defendido para os clientes é assim, ó, tudo bem, mantenha a sua reserva de emergência, faça uma boa previdência, deixe um percentual em dólar. Dado que você fez a sua lição de casa, sem alavancagem, dentro das suas preferências de risco, dilata o seu horizonte temporal até o final de 26 e raspa o que está aí. Porque se as coisas piorarem, e elas podem piorar, aí a gente vai passar por necessariamente, quase, para mim, está contratado uma alteração do ciclo de economia política e nós vamos viver um rally histórico. Né? O que aconteceu ontem é um prenúncio inicial do que está acontecendo. O Bovespa estava caindo 2%, de repente ele virou para uma alta de 1% e teve coisas subindo 10% no dia. Né? O Grupo SBF subiu 10% ontem, não é? Em minutos. Em minutos. Então, assim, é um pouquinho do que poderia acontecer num ciclo de economia política diferente. O IFIX, nesses níveis, né, na média, as coisas estão negociadas a 0,8 vezes o valor patrimonial. Também é um negócio, assim, só 5% do tempo negociou a essa história. Mas o valor patrimonial vai ser revisado. Tudo bem, mas se você revisar essa história em 10%, você ainda está comprando a 0,87 vezes o valor patrimonial, que historicamente também sempre contratou retornos prospectivos bons. Historicamente, nesses níveis, quando você compra e olha para frente, o retorno em 12 meses é 19%. Então, historicamente, está indicando que você está diante de uma super oportunidade, mesmo com essa ressalva de que existe uma probabilidade que não dá para que só fica claro a posteriori, mas existe uma probabilidade de que as coisas piorem antes de melhorar. Mas se você puder dilatar o horizonte, e eu recomendo que as pessoas façam isso, porque não dá para adivinhar se vai piorar ou não. Não é isso que a gente faz aqui. Mas é muito pouco o que os analistas oferecem. Sim, infelizmente as ferramentas que a gente tem não nos permitem prever o futuro. A gente não faz tarô aqui, não tem bola de cristal, não é isso. O que a gente faz é comprar as coisas por menos do que elas valem, imaginando que em algum momento vai haver uma convergência. Em qual momento? Não sei, não temos elementos para dizer em qual tempo, mas a gente acredita que existe um magnetismo aqui do valor, o valor puxa o preço em algum momento. Então, acho que nesse aspecto é uma super zona compradora. Legal. Bom, e para 2025 aí, Bom, acho que a gente já falou bastante do que esperar, mas vocês têm alguma dica aí para o investidor, alguma mensagem de fim de ano para se preparar aí para 2025? Só tem um ponto que a gente não falou, que eu acho que vale a pena para 25, né? Apesar de 24 ter sido muito frustrante, olhar um pouco para a China de novo. A gente teve reunião do Politburo essa semana. A China disse tudo que o mercado queria ouvir, mas obviamente está sem credibilidade nenhuma. Né? Então, assim, trouxe a história da política fiscal, que acho que é o grande ponto. Mas nessa história também de o mercado cria um pessimismo maior, né? Poxa, aparentemente o risco, né, de uma grande estouro de bolha lá, de um quebra-quebra dos bancos, um quebra-quebra das imobiliárias, aparentemente a China controlou esse movimento. Então, acho que passado esse medo, se ano que vem a China trouxer alguma coisa no fiscal, né, conseguir manter esse minério aí a 115, que seja, né, eventualmente, acho que talvez, não vai ser, né, aquele canhão que carregava o mundo nas costas, mas pode ser que volte a ventar um pouquinho mais positivo, torcer para ter triggers aqui de Brasil de melhora de perspectiva, né? Apesar de a gente estar no cenário de alta de juros, né? Se for uma alta que contrata o melhor cenário à frente, o mercado vai ver isso com bons olhos para ativos de risco. Hoje muita gente no Morning Call, subiu a Selic, falei que era para sair da bolsa, isso quer dizer nada, né? O mercado não trade a Selic. Então hoje a curva longa estava fechando, né? Quando eu saí da mesa agora há pouco, então que seria positivo para equities, né? Não é a curva curta que mexe na bolsa. Então acho que assim, tirando tudo de Brasil, acho que é só a China que a gente acho que não tinha comentado aqui ainda, que acho que talvez possa ajudar um pouquinho com essa visão aí. Felipe? Eu acho que o 25 ele deve ser um ano de muita volatilidade, mas eu imagino que ele vai acabar melhor do que as pessoas estão imaginando para o Brasil. Eu acho que é fundamental que a pessoa realize uma diversificação internacional. Acho que isso deixou de ser um tema difícil, complexo, é quase uma obviedade. E acho que o excepcionalismo americano precisa estar capturado nas carteiras, e aqui você faz super fácil, né? O Brasil é um super tiroteio e lá você consegue ganhar dinheiro fácil. Resumidamente é isso. Mas onde você ganha muito dinheiro, né, é onde as coisas costumam ser complexas. Né? E eu acho que o Brasil oferece isso.
para quem pode dilatar o horizonte, mais uma vez, né? Seja no juro longo, seja no IFIX, ou seja, não compraria empresas alavancadas em turnaround, essa história. Não significa que não possa dar certo, mas eu acho que aqui tem risco de que a gente fala de esterese, né? No meio do caminho você rompe, né? O negócio que vem da física, você rompe, você torce uma corda até que ela rompe. Mas quem não vai romper, né? Esses líderes, os generais que a gente chama, né? Os últimos a morrer numa guerra, e você pode comprar generais muito baratos, eu acho que isso aqui, de novo, mesmo que a coisa piore, se a coisa piorar ano que vem, é uma possibilidade, mas se a coisa não piorar, obviamente já é o cenário bom. E se piorar, no final de 25 a gente vai estar começando a discutir 26. E aí vai ficar um pouco claro de que a gente vai contratar uma mudança de ciclo de economia política. Isso vai fazer muito preço, né? Eu acho que está bem claro de que o potencial que a gente tem disso aqui, de uma mudança, né, que controle o fiscal, principalmente, vai começar a fazer preço no final de 25. Então é um ano que deve ser duro, né, com juro de 15. Não é fácil para ninguém, a vida fica... Poucas empresas conseguem gerar um retorno acima de 15, mas que ele pode terminar com uma cara muito melhor do que a gente está entrando nele. Então, acho que é nesses momentos que você ganha dinheiro de verdade, né? Sem sofrer, é difícil ganhar dinheiro de verdade, né? Se você está comprando uma coisa muito depreciada, não é porque você comprou que vai subir amanhã. Provavelmente você vai sofrer um pouco. Tem razão para estar muito depreciado, né? Tem uma nuvenzinha em cima daquela história, não é porque você comprou que a nuvem vai se dissipar. Mas quando ela se dissipar, aí essa mudança da nuvem para o céu azul, essa é uma grande mudança de preço. Acho que tem isso meio contratado para o Brasil. Exatamente quando começa, não tenho essa resposta, mas talvez seja no final de 25. Muito legal. Obrigada, Felipe. Prazer enorme estar aqui. Obrigado a você pelo convite. Obrigada, Gerson, Obrigado, pelo Amanda. ano aí. Mais um ano aí, mais uma monte de radar. Obrigado você aí. Episódio 184. Isso aí. A gente gravou, hein? Oh. 4 anos. Então é isso, gente. Mais um Radar da Semana no ar. Então, lembrando aí, se você curtiu esse nosso conteúdo, de seguir o canal do BTG Pactual e o Radar da Semana no Spotify. Até 2025.